Olá, sejam bem-vindos ao nosso Manhã Viva. Que alegria estarmos juntos neste programa. E hoje nós vamos falar sobre a educação da fé dos adultos e o apostolado dos leigos. É um tema muito curioso, interessante, também para nós aprendermos mais sobre a importância, da educação da fé, da formação da fé nos adultos. Ora, para conversar conosco, já está aqui ao meu lado o cônego José Moraes Palos. Ele é diretor do Departamento de Educação da Fé dos Adultos e do Apostolado dos Leigos de Évora. Veio de propósito para estar no Manhã Viva. É sempre uma alegria. Padre, sua bênção. Obrigado, eu é que agradeço. Já quero acolher o senhor agradecendo a disponibilidade. Eu sei que não é fácil para a missão, os sacerdotes que vêm ao Manhã Viva, que vem à Canção Nova. Por isso, agradeço muito o senhor ter se deslocado de Évora até cá. É um pedacinho bom de estrada, não é? Bom, o caminho para Fátima já é bastante conhecido. Sempre é bom vir a Fátima, Exatamente. Padre? Que alegria. E é isso mesmo. Olha, é o Padre José Moraes, vou tratá-lo assim, que estará conosco no Manhã Viva de hoje, falando sobre esse tema e trazendo com certeza muito crescimento para nós e formação também. Eu quero começar o programa com uma frase do Papa Francisco, que diz assim: sonho em uma igreja missionária e me vem à mente uma figura do Apocalipse, quando Jesus diz: estou à porta e bato. É verdade, era para entrar. Se alguém me abrir, entrarei e comerei com ele. Mas hoje o drama da igreja é que Jesus continua a bater a porta, mas a partir de dentro, para que o deixem sair. Muitas vezes a igreja acaba prisioneira que não deixa o Senhor sair e tem como propriedade, e o Senhor veio para a missão e nos quer missionários. Papa Francisco é incrível nas suas palavras, sempre surpreendendo, Então, esse é um trecho de um discurso, que ele fez, de uma audiência aos participantes do Congresso dos Presidentes Referentes das Comissões para o Laicato, em 2023. Vamos começar o nosso programa rezando. Quero aproveitar aqui a presença do senhor padre e pedir para o senhor conduzir um momento de oração para nós. Então, imploramos o Espírito Santo para que Ele nos ilumine, para que Ele nos assista, nos ajude a testemunhar, a comunicar Jesus Cristo e que nos ajude a ler as realidades deste tempo em que nós vivemos, de modo a darmos resposta. E uma vez em Fátima, pedimos que atua em nós com a força com que atuou na Virgem Maria, fazendo-nos encarnar a nós também a palavra nestes tempos que são confusos, são difíceis. Verdade. Mas com muita confiança nós acreditamos que Ele está sempre conosco. Amém. Amém. Assim pedimos também para todos que estão em casa, que o Espírito Santo seja de fato derramado sobre nós. Olha, antes de iniciar a nossa conversa aqui com o senhor padre, nós vamos acompanhar um spot, um vídeo da Fundação Ajuda a Igreja que Sofre, que mostra uma pequena mensagem sobre a formação dos leigos na igreja. Depois eu vou pedir para o senhor padre se dirigir ali para a sala, nós já vamos conversar com ele sobre este tema tão importante. Vamos acompanhar o vídeo. Então, nós vamos começar a nossa conversa aqui com o padre José Moraes Palos, é um sobrenome diferente. Eu quero acrescentar também que o padre é vice-presidente do Conselho Diretivo do ISTE,
que é o Instituto Superior de Teologia em Évora, também é pároco. Queria que o senhor falasse mais um pouco, padre, da sua trajetória, né? Sim, eu sou padre da Arquidiocese de Évora, já há 42 anos, e tenho dedicado a minha vida precisamente quer ao ensino da Sagrada Escritura e as cadeiras que são paralelas. Sim. E também, sempre, de um modo ou outro, tive me foram confiadas paróquias e sou pároco há 25 anos, precisamente, da Unidade Pastoral de Montemoro Novo. Também passei 7 anos pelo seminário na formação dos futuros sacerdotes e, precisamente, continuo a colaborar, naturalmente, nessa colaboração, no ensino da teologia, mas procuro conciliar estas atividades principais entre o ensino dos futuros sacerdotes, sobretudo, e também dos leigos, porque muitos cursos que o Instituto promoveu também foram destinados a leigos, e neste momento também temos cursos a funcionar para leigos, e com a atividade pastoral nas paróquias. Portanto, mais ou menos, eu vou-me ali distribuindo entre Montemoro, onde sou pároco, e Évora, onde dou lições. Sim. Sou professor e também tenho outras funções que também já foram referidas em Évora. Sim, que bênção, padre. Quantos sacerdotes já devem ter passado, né? Pelo senhor, né? Dá uma alegria também, né, padre? Contribuir na formação dos sacerdotes, né? Tão importante hoje, né, para a nossa igreja. Sim, muitas vezes penso nisso. Eu sou professor há 37 anos e no Instituto Superior de Teologia de Évora estudam candidatos ao sacerdócio de Évora, de Beja, do Algarve. Estes são os membros institucionais. Sim. E nos últimos anos também temos recebido outros alunos de outras proveniências, também de outros continentes, sim, desde a América Latina, Cabo Verde, outros países africanos, também alguns europeus, e de facto há uma diversidade grande e é um enriquecimento sempre muito grande. Imagino. E trabalhar assim com tantos que depois foram ordenados padres e dizer assim, pois foram nossos alunos, é sempre um motivo de grande alegria e de compensação, digamos assim, pelo trabalho realizado. Que bênção. E nós, padre da Canção Nova, também temos a graça de agora termos 4 seminaristas, não é? Que estão no vosso instituto. É uma alegria. Exatamente, chegaram há pouco tempo. Graças a Deus. Mas já estava previsto. E esperamos que tudo corra bem. Um novo tempo para nós também, para a Canção Nova de Évora, e nós estamos felizes por isso, padre. Então, o senhor consegue conciliar o ensino e o sacerdócio? Sim. Depois de um ano, após um ano de ordenação, em 1982, quando o arcebispo de Évora, na altura, me contactou para ir estudar Sagrada Escritura para o Pontifício Instituto Bíblico de Roma, aceitei logo. E entendi que, naturalmente, o exercício do meu ministério presbiteral passava também pelo ensino da teologia, de que gosto, e gosto de ensinar. Portanto, fiz a minha especialização em Roma, imediatamente voltei para a Diocese, comecei a minha atividade letiva no Instituto Superior de Teologia de Évora, e, ao mesmo tempo, sempre procurei ter outras atividades pastorais. E acho que isso que é muito enriquecedor. Está bem, podemos nós pensar em diferentes perspectivas. Podemos dizer assim, mas do ponto de vista do ensino e da investigação, alguma coisa, se calhar, fica prejudicada. Se calhar, poder-se fazer mais investigação, produzir mais. Mas, por outro lado, acho que é um enriquecimento muito grande ser também pároco, estar diretamente ligado às atividades Sim. pastorais. E assim damos uma formação mais integral, e mais vivida, partilhamos também isso àqueles que são os futuros pastores e que naturalmente serão aqueles a quem são confiadas as comunidades. E a teologia também não é só uma ciência teórica e, neste caso, sempre entendi que, ensinando e sendo pároco e tendo outras atividades pastorais, estou a realizar
o ministério presbiteral. Foi para isso que eu me ordenei e é possível e, graças a Deus, acho que tenho conseguido. Padre, quais são os principais desafios que os adultos enfrentam na sua formação religiosa? O senhor trata da formação mesmo dos adultos, né? Sim. São vários desafios. Eu acho que ninguém nasce cristão. Forma-se. E isto é para todos. Para todos. E relativamente ao laicado, aos leigos, naturalmente que os desafios hoje são grandes, até porque vivemos num mundo bastante complexo. Um mundo confuso. E os leigos, naturalmente, que estão mais inseridos nas realidades temporais, são eles que constituem família, são eles que naturalmente desenvolvem as suas atividades profissionais, estão no mundo da educação, da cultura, do trabalho, do empreendedorismo, das empresas. São eles os leigos que estão diretamente ligados a esta vida ainda mais complexa, que é. Sim. E por isso é um desafio enorme para os cristãos leigos, naturalmente, poderem testemunhar e serem, naturalmente, profetas, sacerdotes, reis, no sentido de que tudo radica na nossa vocação batismal. E, portanto, sendo batizados, os leigos têm este desafio enorme de tornar presente Jesus nestas realidades onde eles estão inseridos. Este é o principal desafio e, sobretudo, num mundo que cada vez é mais desafiante e com esta complexidade toda, com esta multiplicidade. Hoje há muitas vozes e é preciso ter critérios e, naturalmente, que o discernimento é um dos desafios que é colocado aos leigos, sobretudo porque são eles que estão metidos em todas estas realidades. Padre, muito importante o que você está dizendo, né? E o senhor falou uma frase aí muito forte: ninguém nasce cristão, não é? Torna-se cristão. Eu queria que o senhor falasse de que forma que a igreja, o que a igreja tem feito para tornar essa educação na fé mais atraente diante desse mundo aí que o senhor mesmo está dizendo, né? Um mundo com muitas vozes, mas que é preciso discernir, filtrar, né? O que é realmente de Deus. Olha, eu penso que a formação, e começámos esta conversa precisamente com o ensino da teologia. Os leigos, naturalmente, que devido às suas tarefas, às suas ocupações, não têm que fazer nenhum curso de teologia, nem nenhum curso de pastoral, mas precisam naturalmente de dar sentido à fé, dar sentido à sua vida e tornar esta fé de vida. A fé, como nós sabemos, é para ser professada, com certeza, como dizia o Papa Bento XVI, para ser professada, para ser celebrada e para ser vivida. E os leigos, naturalmente, como todos os cristãos, são convidados a isso. E penso que a formação é hoje extremamente necessária, porque, como eu disse, forma-se cristão e esta formação, este crescimento, há 50 anos era diferente, ou há 70 anos era diferente. Hoje, naturalmente, que há uma exigência maior para dar razões da esperança, para saber a fé que professa, a fé como deve ser vivida. E daí que nós, pelo menos na minha diocese e nas outras dioceses do país que eu conheço, há esta preocupação grande por dar formação aos leigos. E há estas escolas de teologia, sim, as dioceses, nos diversos serviços que têm, promovem cursos de formação de leigos. E isso é muito importante. Formação de leigos. É evidente que se trata sempre de formação básica, de teologia, sim, mas é preciso ter, naturalmente, conhecimentos bíblicos, é preciso ter conhecimentos das principais matérias teológicas, é preciso, naturalmente, também procurar adequar aquilo que são as exigências profissionais com a sua vida de fé, e isso, naturalmente, que
passa também por uma formação teológica. E nós, por exemplo, na Arquidiocese de Évora, posso lhe dizer que a nível de formação, se me é permitido, claro, o Instituto Superior de Teologia de Évora, praticamente durante vários anos, já há muitas décadas, quase desde a sua fundação, já vai fazer quase 50 anos, que estabeleceu também como finalidade, como objetivos, a formação dos leigos. E tem havido muitas centenas e milhares, posso dizer milhares, sim, de leigos que já passaram por cursos de formação teológica. Inclusivamente, agora, durante este tempo da pandemia, houve uma quebra, naturalmente. Houve uma quebra e perdemos um bocadinho esta formação dos leigos. Mas este ano até retomamos e centralizamos em Évora, naturalmente, e posso lhe dizer, por exemplo, que houve 50 inscrições para esse curso de formação dos leigos, e lá estão eles. O curso vai ter 3 anos. Naturalmente, são 2 horas por semana de lecionação. Sim. Mas durante 3 anos. E houve quase 50 inscrições, até tivemos que pedir para não se inscreverem mais, porque também já não tínhamos espaço nem possibilidade. Sim. E depois na Diocese, e como nas outras dioceses, as dioceses têm os seus planos pastorais. E dentro dos planos pastorais têm sempre a formação dos leigos. Por exemplo, na minha Diocese de Évora, nós publicamos todos os anos, estive já há mais de 30 anos, publicamos para todos os anos 15, 16 temas de formação, que têm naturalmente em conta os objetivos do plano pastoral e o tema do ano pastoral. E isto já todos os anos, para grupos, para grupos que se reúnem. Nos últimos anos temos seguido o método da Lectio Divina. E estes são nós chamamos-lhe grupos paroquiais de adultos. São muitos, são poucos, já foram mais. Mas são naturalmente subsídios importantes para esta formação contínua dos leigos. Sim, padre, olha que bonito o trabalho da igreja na formação dos leigos, a preocupação da igreja, né? Eu percebi aí na fala do senhor que há uma diferença na formação de teologia para leigos e para os futuros sacerdotes, né? Sim. Há uma diferença, né, padre? Eu queria que o senhor falasse um pouco. Olha, já que abordamos esse ponto, sim, uma vez que eu estou ao corrente e tenho acompanhado o ensino da teologia, houve uma alteração na perspectiva. Sim. Com o Papa São João Paulo II, dizia-se que no ensino da teologia nem se devem clericalizar os leigos, nem laicizar os clérigos. Que bonito. Era a perspectiva. Sim. Mas o último documento que foi publicado em 2017 pelo Papa Francisco já fala que no quinquênio da teologia podem frequentar os leigos e frequentar os leigos como os candidatos ao sacerdócio. Portanto, já não se faz assim essa distinção. Sim. Agora temos que, naturalmente, verificar isso. Naturalmente que os leigos não têm a possibilidade, na disponibilidade, de fazerem um curso de teologia, 5 anos de teologia. Não têm. Mas também, se pudessem e quisessem fazer, podiam fazer. Podiam fazer, e nós temos experiências, algumas, poucas, sim, mas onde isso é possível. Mas isto para dizer que o ensino da teologia está muito mais aberto neste momento. Entendi. E já não há propriamente assim um currículo para leigos e um currículo para os candidatos ao sacerdócio. Sim. Pese embora o facto de que haja especificidades. Mas acho que, sobretudo, o que é importante são estes cursos de formação básica de teologia. Porque os leigos não têm que ser formados, digamos assim, ter um grau académico na teologia. Mas têm que ter uma formação básica, precisamente porque os desafios deste tempo em que vivemos são muito grandes. Sim, são muitos. E há uma diferença grande, não é, padre? O senhor percebe também isso, com certeza, num leigo bem formado, exercendo ali o seu apostolado, não é?
e num leigo que não teve formação, não é, padre? Hoje a gente vê que, diante da exigência e também da grande quantidade de informação que há, principalmente na internet, porque tem informação para todo lado. Agora, é preciso o filtro, né? Eu percebo, assim, na fala do senhor, até um chamado para nós, leigos, né? Um chamado de atenção, de como nós precisamos estudar, padre, conhecer bem, né? Conhecer para poder dar as razões da nossa fé, como o senhor mesmo dizia, né? O senhor percebe isso, assim, o protagonismo desses leigos bem informados? Sim, hoje em dia, vamos ver. Há muitos meios, há muitos suportes onde os leigos podem obter formação. Eu também não quero estar a dizer que a formação é o fundamental no apostolado dos leigos. Vamos lá ver, é uma componente essencial. Os leigos hoje, se exercerem ministérios na Igreja, naturalmente têm que ter uma formação para esses ministérios. Uma formação básica e depois uma formação específica para esses ministérios. Os leigos que são catequistas, eles já têm também outros momentos formativos, portanto, temos que entender isto. Aqueles leigos que exercem outras funções e que colaboram nos diversos âmbitos da pastoral, têm também ali uma formação específica. E o facto... Eu acho que o fundamental é nós trabalharmos em grupo e, vamos lá ver, integrar. Integrar. Nós não podemos separar as coisas. Tem que ser integrado. E nas comunidades cristãs, nas paróquias, isto está integrado. Naturalmente, ou se não está, tem que se trabalhar para que essa integração, naturalmente, exista. Para não estarmos aqui a espartilhar as coisas, a setorizar demasiado. Eu acho que isto é o global. E, naturalmente, que há formações específicas, mas também há formações que, tantas vezes, devido a funções diversas que são exercidas na pastoral, têm, naturalmente, essas formações, esses encontros, sempre. Mas isto, as dioceses, os movimentos, as associações laicais, os grupos, têm promovido. E eu acho que o importante é nós termos oferta. Nós temos oferta. Porque o pior que pode acontecer, e às vezes há experiências destas, é os leigos às vezes virem à procura de formação, de se preparar mais dentro desta área ou daquela, e nós não termos a resposta. Não tem resposta. Eu acho que devemos, naturalmente, propor e dar resposta. Porque às vezes é triste, às vezes os leigos andarem à procura de formação e nas comunidades locais, sejam elas quais forem, dizerem assim, nós aqui não temos nada. Aqui não há nada. É verdade que há comunidades muito reduzidas, comunidades pequenas, mas também há aquelas, digamos assim, médias e grandes. Nós estamos cada vez mais numa civilização urbana e não dar respostas é muito triste. O padre, como que as novas tecnologias têm atuado também nessa formação dos leigos? O senhor acha que hoje é mais atraente a formação por causa dessas ferramentas? As novas tecnologias, estes novos meios de comunicação são naturalmente importantes. São importantes. E é curioso, eu dou-me conta disso, que há pessoas que procuram cursos de formação online, e ainda bem que há também essa oferta. Que bênção. E fazem. Às vezes eu já me dei conta até que às vezes paroquianos meus já me têm dito, olha, eu estou a fazer este curso. Olha, eu estou... Ainda bem, é ótimo. E é interessantíssimo, por exemplo, a nível da oração, por exemplo. A oração. E eu encontro muitas pessoas que às vezes não participam da comunidade cristã, não participam, mas todos os dias vão à liturgia diária, todos os dias vão ver os textos bíblicos do dia, o santo do dia, a reflexão que é feita. E isso é interessantíssimo. E, portanto, cá temos estes meios ao serviço da pastoral, da missão dos leigos. Agora, eu, na minha experiência e por aquilo que eu vejo, penso que o presencial é muito importante. O presencial.
porque a vida da Igreja não se reduz a informar através desses meios. Sim. Naturalmente. E quando se trata até deste trabalho pastoral, é importantíssima a existência de grupos para partilharem, para refletirem, para rezarem juntos. Senão, estamos a caminhar cada vez mais para um certo individualismo. Sim. Cada um procura aquilo que encontra, aquilo que entende que é o adequado para aquele momento, mas a interação e a vida em comunidade, essa aí é fundamental para ser cristão. É verdade. Não podemos reduzir tudo ao online, né, Padre? Muito importante isso que você falou. Olha, a nossa partilha está sendo enriquecedora, Padre. Eu tenho certeza para quem está nos acompanhar nesse primeiro bloco. Já chegamos ao fim do primeiro bloco, mas o Padre continua conosco no segundo bloco. Vamos conversar mais, aprofundando este tema da educação da fé dos adultos. Então, aguarda só um instantinho que nós já voltamos. Mais conversa com o Padre José. Estamos de volta ao Manhã Viva de hoje, segundo bloco do nosso programa, cujo tema é a educação da fé dos adultos e o apostolado dos leigos. Olha, nós estamos numa conversa enriquecedora com o Padre José Moraes Palos, que é diretor do Departamento de Educação da Fé dos Adultos e do Apostolado dos Leigos de Évora. Veio para estar conosco no Manhã Viva. Tem sido uma riqueza aquilo que ele tem trazido para nós a respeito de como é importante nós, leigos, também buscarmos a nossa formação. E sobre este assunto também, nós vamos fazer aqui a nossa rubrica de leitura, sempre indicando bons livros para quem nos acompanha, porque, olha, faz parte da formação, da nossa formação também, né, como leigos atuantes na igreja, o ensino, o estudo, não é? E aqui eu tenho 3 dicas de leitura. O primeiro é o Breviário da Confiança. É um clássico da literatura espiritual que já formou muitos seminaristas, padres e leigos. São páginas que consolaram muitas almas aflitas, despertaram belas vocações religiosas e esclareceram a muitos que pensavam ser a nossa fé algo triste, pesado de se viver. Então, cada página desse livro vai ajudar a gente a meditar sobre isso e aquecerá a nossa alma. Então, é o Breviário da Confiança que você pode adquirir na nossa loja Canção Nova aqui de Fátima, Livraria Canção Nova em Fátima. O outro livro é A Alma de Todo Apostolado. É um clássico esse aqui da literatura espiritual, já indicado por muitos padres, até que passaram aqui pelo Manhã Viva. Já falaram muito desse livro. Ele é o livro de cabeceira de incontáveis católicos, desde papas, incluindo Bento XV, que o recomendavam vivamente, até também para os leigos sedentos de vida interior. Então, esse livro foi escrito por Dom Jean-Baptiste Chautard e vai trazer a vida interior como eixo, né, para um bom apostolado. O outro livro que nós temos aqui é Querida Igreja Católica, é do Padre Joãozinho. Ele é um sacerdote brasileiro do Sagrado Coração de Jesus. Ele escreveu esse livro que é indicado como leitura obrigatória para catequistas, pais e mães de família e todos que desejam dar ao mundo as razões da nossa esperança. Só do nome do livro, né? Querida Igreja Católica, vai despertar aí em nós o amor pela nossa igreja. E a gente só ama o que a gente conhece. Então, com essas 3 dicas, você pode ligar na nossa livraria e adquirir o seu livro. Voltamos aqui para a nossa sala de estar com o Padre José para continuar a nossa conversa sobre
este tema da formação dos leigos, da educação da fé dos leigos. Padre, eu queria que o senhor falasse para nós sobre como que o senhor define o apostolado dos leigos na atualidade. Olha, quando se fala do apostolado dos leigos, nós temos, geralmente, pelo menos os que são da minha idade, têm assim como referência o método da ação católica. E que consistia precisamente neste tripé, em 3 pilares: ver, julgar e agir. Hoje em dia, os movimentos da ação católica já não têm a representação que tiveram há 50 anos e nas últimas décadas. Sim. Mas, de qualquer modo, a metodologia mantém-se. Penso que o apostolado dos leigos, na atualidade, tem que passar por fazer uma leitura da realidade, dos acontecimentos, naturalmente estar inserido nela, para poder ver e para poder julgar, e depois atuar. E quando nós falamos da presença dos leigos, os leigos estão no mundo. Estão no mundo, estão naquelas realidades que falávamos há bocado, na realidade política, social, económica, estão no mundo da cultura, estão no mundo da educação, estão lá. Estão no mundo da família. Sim. E, portanto, têm que ser eles, os leigos, a intervir nestes setores todos. Hoje em dia, a ação é diferente, porque nós vemos que há movimentos hoje, associações e obras de leigos que se voltaram mais para para espiritualidades específicas. Muitas vezes, em vez de, como era a ação católica, em vez de estar presentes no mundo e de procurar transformar as realidades, estão mais fechados neles próprios, no seu grupo, são capazes de complementar isto com aquilo que se calhar às vezes faltou na ação católica, uma espiritualidade, uma vida de oração, de interioridade. E eu creio que o desafio é este hoje, ser capaz de cultivar esta vida interior, esta vida espiritual, este encontro com Cristo, ser capaz de o cultivar e depois naturalmente ser capaz de ir para este mundo do trabalho, mundo da educação, mundo da cultura e ser capaz de ser testemunha. Sim. Ser testemunha. No fundo, esta ligação, integrar uma vida espiritual que é necessária sempre e que deve ser desenvolvida, sim, porque sem espiritualidade também, naturalmente, aquilo acaba por ser muitas vezes vazio ou intervenções de outro tipo qualquer. Mas é preciso atuar nestas realidades. Portanto, este é o grande desafio. Eu penso que conjugar uma vida espiritual, uma vida de movimento, uma vida de casal, para depois, naturalmente, ser testemunha, onde quer que esteja, daquilo que vive e daquilo em que acredita. É o desafio que hoje, na atualidade, me parece que é importante. Por exemplo, a vida familiar. O Papa João Paulo II dizia uma coisa muito clara. Na pastoral da família, quem tem que intervir e tem que atuar são os casais. Não são os clérigos. Os clérigos não têm experiência de vida familiar. Não. Portanto, temos o apostolado leigo na atualidade tem que passar naturalmente por esta capacidade que os leigos têm de poder transportar da sua vida espiritual, da sua vida de oração, da sua vida de grupo, quando existem grupos, etc., para depois ser uma presença no mundo do trabalho, no mundo da cultura, no mundo da educação, economia, social, etc. É isso. Tudo parte da vida interior, da relação com Deus, né, Padre? Sem dúvida que isso está na base. Está na base. Está na base. É. Se não houver uma espiritualidade bem consolidada, naturalmente que também não há vontade depois de comunicar e de testemunhar. Verdade. É um desafio grande. Eu queria que o senhor falasse quais são os principais ministérios ou áreas, não é, onde os leigos podem atuar mais eficazmente na igreja. O senhor falava aí
interessante a frase de São João Paulo II, né? Não podemos clericalizar os leigos, não é? E nem laicizar os clérigos. Então, o leigo, ele tem o seu lugar na sociedade, na igreja, ele tem o seu lugar, né, padre? Sim. Queria que o senhor falasse onde, assim, é importante a atuação. O senhor já deu um exemplo aí dos movimentos de casais, né? As famílias. Ora bem, quando falamos de ministérios, e nós temos vários documentos, e aqui em Portugal a Conferência Episcopal até publicou um documento em 2022 sobre os ministérios e o perfil dos ministros. É evidente, quando falamos de ministérios, quase sempre falamos mais naqueles que estão ligados à liturgia. Nós conhecemos os ministérios instituídos, sim, de leitor, de acólito. Este documento da Conferência Episcopal também acrescenta, como já noutras conferências episcopais e noutras zonas do globo, já está muito desenvolvido, o Ministério do Catequista. E, sem dúvida, que aqui no Ministério do Catequista entra, naturalmente, aqueles que são animadores da catequese da infância, da adolescência, dos jovens e dos adultos. E dos adultos. Porque para haver formação e para haver, naturalmente, um compromisso, tem que haver animadores. E o catequista, de facto, é um ministério que é cada vez mais reconhecido e que se deve alargar a todas estas faixas etárias e a todos os âmbitos. Há outros, a Igreja em si ainda não, digamos assim, podíamos falar de muitos serviços que são prestados e que não têm tanto o caráter de ministério. Quando nós falamos de ministério temos que entender que responde a uma necessidade da comunidade. Sim. E procura-se uma resposta para essa comunidade. Tem uma certa estabilidade. E depois também é reconhecido pela autoridade competente. Portanto, pelo menos estas três coisas são importantes para o exercício do ministério. Mas nós podemos falar de ministérios incluindo aqui outros serviços. E serviços existem muitos outros. Naturalmente que há muitos leigos comprometidos nas comunidades, que fazem parte dos conselhos pastorais, fazem parte dos conselhos económicos, muitos leigos envolvidos na ação social, onde eles, naturalmente, exercem um papel importantíssimo. A ação social é muito exigente. Muito exigente, mas há serviços, podemos não chamar de ministérios, mas há serviços que são os leigos que têm que os exercer. Na pastoral da saúde, dentro do mundo do trabalho, dentro do mundo empresarial também há associações próprias, etc. E há animadores e há gente que se compromete. Naturalmente que o compromisso é essencial e hoje falha muito o compromisso. Sim. Mas podem não ter o título de ministérios, mas são serviços na Igreja. Sim. E pode ser que crescendo esta necessidade de dar resposta, não sei se algum dia poderão vir a ser reconhecidos como ministérios próprios. Sim. De qualquer modo, pelo facto de não entrarem na categoria ainda de ministérios, acho que devemos reconhecer uma quantidade enorme de serviços onde são os leigos que estão lá e devem continuar a estar, e são eles, naturalmente, que se podem comprometer e devem comprometer, porque naturalmente que não são os clérigos, nem são os consagrados. Às vezes os seus conhecimentos mesmo são muito reduzidos. Portanto, são os leigos que devem estar lá e que devem ir, naturalmente, ser testemunhas de Jesus Cristo. Na verdade, o bonito é essa união dos esforços, né, padre? Um padre que pode contar ali com tanta gente ao redor dele para ajudar a fazer a missão naquela paróquia, né? O senhor, com certeza, tem tanta gente que ali está ajudando a realizar a missão, não é? Estão a exercer a sua missão própria. Exercendo a sua missão, exatamente. E estão a colaborar, naturalmente, para o crescimento da comunidade. E para que Jesus Cristo seja mais conhecido e que para que Jesus Cristo seja mais vivido. Portanto, estão... E há, naturalmente. O que é que seriam as nossas comunidades se não fosse o serviço que os leigos prestam? Seriam muito mais limitadas, estariam muito mais reduzidas. É verdade que há aqui um ponto que nós podemos tocar, que é
a dificuldade muitas vezes das pessoas se comprometerem. O compromisso. Sim. Falei há bocadinho no social. Biblicamente até podemos dizer o estender a mão. O estender a mão, que é uma linguagem bíblica. Não é fácil, muitas vezes, as pessoas comprometerem-se, porque há exigências, naturalmente. E é comprometedor mesmo. É mesmo. Para quem... É exigente. É exigente. E muitas vezes as pessoas são capazes de, durante um determinado tempo, até colaborar e depois dizem que já não podem porque surgiu mais isto, mais aquilo. A estabilidade, a questão da estabilidade tem a ver com esta capacidade de se comprometer e de enfrentar os desafios. Esse é um problema. É um obstáculo, né, padre? Sim, que às vezes nós mesmos é que colocamos, né? Sim, certamente. Aliás, há um dito entre nós, não sei de onde é que isto vem, mas pelo menos entre nós muitas vezes dizemos: se tu queres que alguém colabore contigo, vai pedir a quem já tem muito que fazer. Porque quem não tem nada que fazer nunca está disponível. Bom, é só um exemplo de como, às vezes, mesmo nas comunidades cristãs, há leigos que exercem uma diversidade de funções. Mas porquê? Precisamente porque há muitos outros que podiam, mas têm dificuldade em se comprometer. Verdade. A questão do compromisso é decisiva e é um dos problemas que enfrentamos. Padre, eu queria que o senhor falasse sobre o catecumenato. O que é o catecumenato? Ainda bem que me faz essa pergunta, porque também entra dentro desta esfera do apostolado dos leigos e da educação da fé dos adultos. O que é que nós observamos? Nós, em Portugal, nós passámos de uma sociedade em que era maioritariamente cristã, quase toda a gente era batizada, e hoje em dia não. Hoje em dia já há muita gente que não é batizada. E não sendo batizada, muitas vezes procura o batismo em idade adulta. Eu, por exemplo, na minha comunidade, nas minhas paróquias, quase todos os anos tenho alguém candidato aos sacramentos da iniciação cristã. Sim. Então, e a própria Igreja publicou aquilo que nós chamamos o RICA, o Ritual da Iniciação Cristã dos Adultos. E é preciso, naturalmente, formar essas pessoas, ajudar essas pessoas a ser cristãs. E é esse o tempo de preparação, é que nós chamamos catecumenado. É evidente que, se nós seguirmos todos os passos e todos os degraus previstos no ritual da iniciação cristã dos adultos, nós precisamos de 3 anos. 3 anos de preparação. Preparação, de encontro, de participação. Tem uma preparação a vários níveis. Sim. E, inclusivamente, permita-me fazer aqui publicidade de umas catequeses, 96 catequeses que foram publicadas até. Quem trabalhou mais nesse livro até foi o saudoso Padre Cordeiro, que era um padre da minha diocese, ilustre professor de liturgia e um dos grandes animadores da reforma litúrgica em Portugal. E aqui há uns anos juntámos trabalhos que já tínhamos feito na nossa diocese, acrescentámos outros e ele ordenou tudo e ordenou publicou o Secretariado Nacional de Liturgia, publicou um livro sobre a iniciação cristã dos adultos com estas 96 catequeses, com celebrações, isto para 3 anos. Naturalmente que também é exigente. É exigente para os pastores, é exigente para os catequistas, é exigente para os próprios que se candidatam ao sacramento da iniciação cristã, a ser cristãos. Sim. E não sei se, em alguns lugares, se está a seguir precisamente estão a seguir todos os degraus que estão lá previstos em 3 anos, não sei. Mas alguns sítios eu sei que já se tem realizada esta preparação. Muitas vezes acontece que se abrevia, porque quem vem a pedir o batismo, depois dizemos assim, mas tem que haver preparação. E quanto é que é a preparação? São 3 anos. Entendi. Pronto. Às vezes até chega aos 3 anos, mas a gente tem que dizer, pronto, começamos e depois logo vemos o ritmo. E há subsídios para isto. O que eu quero dizer é que há subsídios para isto. Este livro que acabei de referir
parece-me a mim que é bastante completo e que é um instrumento importantíssimo e muito válido para a iniciação cristã. Para os catequistas, né? E que pode ser utilizado até fora do âmbito do catecumenado, mas especificamente é para o catecumenado. Sim. Porque, vamos lá ver, isto para ajudar, porque subsídios vamos tendo. Há bocado também referi vários outros subsídios e outros eu desconheço. Sim. Mas há estes subsídios, também há aqueles adultos que até já são batizados, mas depois nunca tiveram catequese nenhuma e em idade já adulta vêm a pedir para a comunhão, para o crisma. Também nós temos subsídios também para isso. Que maravilha. Portanto, vamos lá ver, há que dar resposta. E aquela frase com que iniciamos o nosso diálogo, ninguém nasce cristão, o cristão forma-se, faz, cabe aqui. Padre José, então uma pessoa, um exemplo, que não fez, foi só batizado, não fez a primeira Eucaristia nem o crisma, ela faz junto então essa formação. Ela pode pedir essa formação numa paróquia, não é? E faz junto o crisma e a primeira Eucaristia. Sim, senhor. É isso? Exatamente. Para isso também existem outros subsídios. Sim. Também falei há bocado no Padre José de Leão Cordeiro, ele também publicou umas catequeses, 30 e tal catequeses, para o sacramento da Eucaristia e da confirmação. Precisamente para dar resposta a isso. Sim. Eu que sou pároco há muitos anos, encontro com frequência gente que vem falar e pedir isso. Padre, eu nunca andei na catequese, mas eu quero participar na Eucaristia, quero fazer a comunhão, quero ser crismado. E temos que dar resposta. Temos que dar resposta. Temos subsídios para isso. Isso é extraordinário. Extraordinário. E a igreja, graças a Deus, a igreja é mãe, né, Padre? E deve ser. Deve ser. E ela dá as respostas. Dá a resposta. Muito bem. Só precisamos, de fato, procurar. Não é as pessoas que estão nessa situação, pode até ser que alguém que nos acompanha nesse programa conhece ou tem algum membro familiar que está nessa situação, né, Padre? Então, procura a paróquia que há respostas. Paróquia e outros grupos, outras estruturas. Grupos. Naturalmente que eu falo sobretudo das paróquias, até porque eu sou padre diocesano, na verdade. O padre, como que as paróquias podem incentivar os leigos no apostolado? Olha, eu penso que a missão dos leigos, naturalmente que passa por ser uma missão individual, porque muitas vezes os leigos estão dispersos, exercem diferentes atividades e muitas vezes residem num lugar e trabalham no outro. E durante a semana a vida tem um ritmo muito acelerado, é um stress constante. Mas, sobretudo, aproveitar onde é possível alguns fins de semana e, sobretudo, a integração em grupos. Eu, para mim, acho que é muito importante a integração em grupos. Se uma pessoa vai lá, podemos dizer, mas já... Se a resposta é, mas nós já começámos esse trabalho. Mas isso já começou há 2 ou 3 meses. E agora não sei o que, não sei o que mais. Eu acho que nós devemos ter as portas sempre abertas. Desestimula a pessoa, exatamente, né, Padre? E a paróquia é um lugar, naturalmente, é uma casa de todos. Acolher. E acolher. E ir ao encontro daquilo que a pessoa precisa. Porque dizer, olha, agora espero para o próximo ano. Olha, agora já acabou. Agora já não há. Não pode ser. É fundamental ter esta resposta para quem nos solicita. Sim. E sempre dá tempo de acompanhar, né? Mesmo que seja necessário até repetir, voltar, mas acolher a pessoa, né, Padre? O senhor sempre fala do grupo, que é importante estar inserido no grupo, né? O encontro, né? E realmente é bonito a gente perceber isso, que inserir a pessoa num grupo é que vai fazer, de fato, com que ela se sinta pertença, né? Sem dúvida. Eu pertenço a um grupo.
Padre, conversa muito boa com o senhor, uma bênção. Chegamos ao fim do programa, passou muito rápido, mas eu quero agradecer o senhor, tudo que o senhor trouxe para nós, da sua experiência, as reflexões, e principalmente assim, para a gente perceber o nosso papel no mundo e o nosso papel na igreja, não é? Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais sobre esse trabalho, né, que o senhor faz, sobre essa formação dos leigos. Olha, tenho uma consciência muito clara. É que nunca está nada acabado. Estamos sempre a recomeçar. E temos sempre que reinventar. E aquilo que estávamos a dizer há bocadinho, de ser uma porta aberta para quem nos procura, é fundamental. Venham, está bem, podemos dizer, mas estamos sempre à espera que venham ter connosco. É muito bom virem a ter connosco. É muito bom. Naturalmente que nós também temos que ir à procura, é evidente. Mas esse mundo dos leigos é vasto. E o que se encontra mais em comum é na comunidade cristã. E é isso que nos junta, que nos reúne, que naturalmente nos faz tomar consciência da nossa vocação comum. Portanto, sim, é sem dúvida esta palavra final que eu queria deixar. Não insiram-se na comunidade. Entendam a comunidade como o espaço mais importante da sua vida cristã e da sua formação cristã. Sim, lembrei um ditado que diz muito, Padre, uma dourinha só não faz verão. Pois, claro que não. Não é? É importante estarmos em grupo. Olha, Deus abençoe o senhor, sua missão. Nós rezamos pela sua missão, Padre, lá no seminário, nesse apostolado, na sua paróquia. Deus dê muita saúde para o senhor, viu? Muito obrigado. Para o senhor continuar, porque tem muito. A messe é grande, não é? Sem dúvida. Então, assim, nós queremos também agradecer a todos que acompanharam o Manhã Viva de hoje, um programa maravilhoso, né? Que riqueza para nós. Eu quero terminar com uma frase do Papa Francisco, que diz assim: uma igreja propensa à missão e onde se unificam as forças e se caminha juntos para evangelizar. Tá vendo, Padre? Não foi nem combinado, né? Mas diz tudo que o senhor disse aí. Então, sempre juntos. Assim nós terminamos. Continue com a nossa programação. Esse programa fica gravado no YouTube da Canção Nova Portugal. Então, nos despedimos aqui. Até o próximo programa, se Deus quiser. Se gostou deste programa, clique aqui na nossa playlist aqui em baixo para ver outros episódios. Se ainda não subscreveu o nosso canal do YouTube, faça-o já clicando neste botão aqui do lado e será logo o primeiro a saber todas as novidades.